Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme O Menu de 2022 e vamos para mais um resumo top. No início do filme, conhecemos Tyler, um riquinho mimado que decidiu impressionar a namorada Margot com um jantar exclusivo em um restaurante cult chamado Hantor. Só tem um detalhe, o restaurante fica em uma ilha isolada e é comandado pelo chefe Julian, uma espécie de deus da gastronomia e respeitado pela elite. Para chegar lá, só de barco, o que só mostra o quão exclusivo é o local. Além deles, outros convidados igualmente endinheirados estavam indo pro mesmo rolê. Assim que chegam, foram recebidos por Elsa, a chefe de sala. Ela guiou todo mundo num tour pelo restaurante e fez questão de avisar que a equipe trabalha unida como uma família. E se você que está assistindo acha que tá trabalhando demais, você não viu nada. Essa galera da cozinha trabalha das 6 da manhã até as 2 da madrugada. Com o tour concluído, os convidados se sentam no salão principal, bem em frente à cozinha, onde vários chefes preparam os pratos com uma precisão cirúrgica. Elsa avisou que era proibido tirar fotos dos pratos, porque ali o negócio era viver o momento, algo que seria único. Então entra o chefe Julian. Antes mesmo de começar o jantar, é informado por Elsa que Tyler levou Margot como acompanhante, mas tem um pequeno problema. O nome dela nem estava na lista. Tyler tinha reservado o jantar há um ano quando ainda namorava outra mulher. Ou seja, Margot era tipo a penetra chique. Julian não gostou nem um pouco, mas preferiu deixar quieto, pelo menos por enquanto. O jantar começou com a primeira entrada, enquanto os convidados elogiavam a apresentação e tentavam achar significado no sabor de uma folha com espuma. Tyler, deslumbrado, quebrou as regras e tirou uma foto do prato. Já Margot não viu nada de especial na comida. A essa altura, ela já estava achando tudo um grande teatro caro. Veio o segundo prato, e Julian fez questão de sair da cozinha para discursar. Falou que os pratos não eram só para comer, e sim para serem apreciados nos mínimos detalhes. Para deixar tudo ainda mais espetacular, contou a história da receita, comparando a comida com arte. Margot achou tudo aquilo um tédio. Tyler, por outro lado, parecia estar presenciando um milagre culinário. E sim, ele tirou mais uma foto escondido. Julian seguia com sua performance gastronômica, e o próximo prato foi um show à parte. 5 tipos de molhos, sem pão, porque, segundo o chefe, pão é comida de pobre. Um dos empresários ali presentes, talvez o único com um pingo de senso, pediu pão e achou tudo aquilo uma palhaçada. Elsa respondeu com um não firme e elegante. Quando os empresários ameaçaram fechar o restaurante, ela manteve a pose, comam o que for servido. Margot, com zero paciência para tanta baboseira, simplesmente se recusou a comer aquilo. Em seguida, Julian voltou com mais um prato, dessa vez chamado Memória. E aí, o clima pesou. Ele começou a contar um episódio da infância. O pai bêbado chegou em casa e começou a bater na mãe. Tentou enforcá-la com um fio de telefone. Julian, ainda criança, pegou uma tesoura e cravou no estômago do pai. A plateia gourmet, acostumada à história sobre vinhos franceses e trufas raras, agora estava digerindo um prato com trauma embutido. Os convidados começaram a se sentir desconfortáveis com a história pesada do chefe, mas fingiram que era só uma dramatização excêntrica para dar um tempero emocional ao prato. Só que a próxima etapa do jantar deixou claro que aquilo estava longe de ser apenas encenação. Vieram pedaços de carne e tacos, mas não qualquer taco. Cada um tinha uma imagem impressa com algum momento embaraçoso, íntimo ou completamente comprometedor da vida dos convidados. Era tipo um cardápio personalizado do seu próprio passado sujo. Por exemplo, no taco da crítica gastronômica estavam estampadas os restaurantes que ela praticamente destruiu com suas resenhas ácidas. O taco do ator mostrava uma cena do pior filme da carreira dele, um lembrete crocante de que nem todo papel deveria ser aceito. Os empresários, por sua vez, ganharam uma dose de vergonha com imagens de contas bancárias ilegais, fruto de lavagem de dinheiro. Como esperado, os empresários surtaram, chamaram Elsa e exigiram saber de onde o restaurante tinha conseguido essas informações e, claro, ameaçaram de novo fechar tudo. Mas Elsa, com a calma de quem já estava esperando esse tipo de chilique, simplesmente se recusou a explicar qualquer coisa. Enquanto o caos começava a fermentar nas mesas, Annie percebeu que no taco dela havia uma foto de Richard, seu acompanhante, com uma garota bem mais jovem. Constrangida, perguntou o que aquilo significava, e Richard, sem saber onde enfiar a cara, jurou que não sabia de nada. Já o taco de Tyler exibia fotos dele tirando fotos escondidas da comida, um crime capital naquele templo gastronômico. Ele ficou em pânico, querendo correr para pedir desculpas ao chefe. Margot, ainda tentando manter o mínimo de dignidade, disse que ele estava exagerando e foi ao banheiro sozinha. Só que mal entrou lá e foi seguida pelo próprio chefe Julian, que surgiu do nada e disparou sem rodeios. Afinal, quem é você? Margot disse seu nome, mas Julian já sabia que ela não fazia parte da reserva original. Com raiva, ele respondeu com um tom
tom misterioso: "Você não deveria estar aqui hoje." Depois disso, ela voltou pra mesa com a cabeça girando, e nem era por causa do vinho. A tensão só aumentou quando Julian trouxe Jeremy, seu aprendiz, até o salão. Anunciou que ele havia preparado o próximo prato, mas em vez de elogiar, começou a humilhar o rapaz na frente de todo mundo. Disse que ele jamais seria um grande chefe, que não tinha talento nem futuro. Então, no momento de pura insanidade, Jeremy tirou a própria vida ali, diante de todos. Os convidados ficaram em choque, apavorados e congelados. Julian, por sua vez, anunciou com a maior frieza do mundo que aquilo fazia parte do espetáculo. E é a partir daqui que o caldo começa a entornar. Mas antes de seguir, vale um aviso. Independente do que rolar na tela, preste atenção no recado por trás. O diretor não tá só contando uma história, ele tá jogando uma crítica social na sua cara. Então segura firme, porque a partir daqui não tem mais volta. Depois de algum tempo, todos voltaram aos seus lugares, ainda tentando entender o que estavam vivendo. Foi aí que Richard, talvez o único com bom senso, disse que queria ir embora. Elsa, tentando controlar a situação, pediu que ele se sentasse várias vezes. Quando ele recusou, a equipe do restaurante simplesmente o agarrou e cortou um dos dedos dele, assim, no meio do jantar. O pânico foi generalizado, e então veio o recado final: qualquer tentativa de fugir ou desrespeitar o jantar seria punida, e da pior forma possível. O mais bizarro, Tyler, no meio de todo esse colapso psicológico coletivo, continuava comendo. Depois de um tempo, Julian mandou chamar Margot à cozinha, mas dessa vez não foi para bater papo sobre molhos. Ele queria saber quem ela era de verdade, e foi direto ao ponto. Disse que tinha passado dias e noites planejando cada detalhe daquele jantar insano, e que a presença dela estava estragando tudo. Ela é um fio solto num prato perfeitamente montado. Foi aí que o chefe soltou a bomba. Todos os convidados iriam morrer naquela noite. Sem rodeios e sem metáforas, ele ainda deu a Margot 15 minutos para decidir se queria viver ou morrer com os demais. A garota, obviamente em choque, voltou para a mesa chorando. Antes de servir a próxima rodada de pratos, Julian resolveu abrir um espaço para perguntas. Um dos homens, finalmente cansado de segurar a curiosidade ou o medo, perguntou: "Por que você está fazendo isso?" Julian respondeu com a serenidade de quem já não dá a mínima. Disse que estava de saco cheio, que administrar o restaurante tinha virado uma prisão e que a cozinha, seu antigo santuário, já não trazia nenhum prazer. E quem ele culpava por isso? Exatamente as pessoas que estavam ali naquela noite. A explicação foi um tapa na cara dos convidados. A crítica gastronômica estava ali por causa de suas resenhas ácidas, que acabaram com vários restaurantes, provavelmente até com sonhos de gente honesta que só queria servir um macarrão decente. O editor dela foi incluído no pacote porque sempre apoiava os julgamentos dela. Richard e Annie frequentavam o restaurante há tempos, mas nunca elogiaram um prato sequer. Mal lembravam os nomes das receitas. O tipo de cliente que exige arte no prato, mas nem presta atenção no que está comendo. Para completar o show da fúria, Julia revelou que o investidor anjo do restaurante estava pendurado do lado de fora, sobre a água. Ele dizia que o homem era obcecado por lucro, vivia querendo mudar o cardápio e forçava decisões comerciais absurdas. Então, diante de todos, Julian literalmente afundou o sujeito na água. Passados 15 minutos, Julian chamou Margot de novo, agora no escritório. Queria saber qual era sua relação com Richard. Foi então que ela, sem mais como mentir, revelou. Seu verdadeiro nome era Erin. Ela era uma acompanhante de luxo. E sim, Richard era um cliente frequente que a pagava bem por seus serviços. Julian ouviu tudo, fez cara de quem já esperava e a dispensou de volta para a mesa. A tensão estava prestes a explodir quando Julian resolveu confrontar Tyler. Olhou para ele e perguntou: "Por que você veio aqui?" Tyler disse que sonhava em conhecer o restaurante há anos. Quando surgiu a chance, ele comprou o ingresso na hora e levou Erin, só porque a namorada original desistiu de ir no último minuto. Erin ouviu aquilo e, obviamente, perdeu o controle. Partiu pra cima dele com toda a raiva acumulada da noite. Começou a agredi-lo ali mesmo, no meio do salão. Foi preciso o staff intervir para separar os dois. E o jantar ainda nem tinha acabado. Mais tarde, Julian chamou Erin mais uma vez ao escritório. Mas agora não era para interrogatório, e sim para o convite. Ele queria ajudar dela na preparação da sobremesa final. Pediu que fosse até o depósito para buscar uma caixa específica. Erin apenas assentiu e saiu em silêncio. Enquanto isso, no salão, o ator resolveu levantar a voz e questionar por que, afinal, estava sendo punido. A resposta do chefe foi direta como uma facada, porque aquele seu filme foi tão ruim que estragou completamente seu humor. Enquanto isso, Erin não foi para o depósito. Ela deu um desvio estratégico e invadiu a casa do chefe, provavelmente a única parte da ilha que ainda guardava alguma pista sobre sua sanidade. Lá dentro, encontrou uma porta trancada, tentou forçar a entrada, mas foi surpreendida por Elsa, armada com uma faca e disposta a proteger o culto gourmet
comer com unhas e dentes. As duas entraram em uma briga violenta. No meio do caos, Erin acabou matando Elsa, sem querer, mas com eficiência. Em choque, pegou as chaves da mulher e finalmente entrou no quarto do chefe. Lá dentro, encontrou um verdadeiro museu pessoal de Julian, recorte de jornais, fotos antigas, reportagens, todas mostrando o chefe sempre sério. Mas havia uma diferente, uma única foto destoava, Julian sorrindo, usando o uniforme de lanchonete, segurando o troféu de funcionário do mês. Erin então encontrou um rádio e, sem perder tempo, fez contato com a guarda costeira, contou tudo sobre o sequestro, ameaças, mortes e voltou ao restaurante com a tal caixa que o chefe tinha pedido. Pouco tempo depois, um guarda costeiro realmente apareceu no restaurante. O chefe ameaçou os convidados para que ninguém abrisse a boca. O homem entrou dizendo que recebeu uma denúncia sobre múltiplos assassinatos. Julian fingiu que estava tudo sob controle e que tudo não passava de uma encenação gastronômica. Mas aí o guarda reconheceu o ator e pediu um autógrafo. O ator, aproveitando a oportunidade, escreveu discretamente: "Por favor, nos ajude." A tensão atingiu o pico quando o guarda leu o bilhete e apontou uma arma para o chefe. Todos acharam que o pesadelo tinha acabado. Aí vem o plot twist. A arma era falsa e o guarda era apenas mais um integrante do time psicótico de Julian. Sem tempo para digestão emocional, Julian anunciou o prato final. Mas aí Erin teve uma ideia. Ela encarou Julian e disse, com toda a sinceridade possível: "Não gostei da comida." O silêncio foi absoluto. O ego do chefe tremeu na base. Ele perguntou o que, exatamente, ela não tinha gostado. Erin respondeu que, apesar de todo o espetáculo, estava com fome. E que ele não havia servido nada realmente bom, então soltou o golpe final: "Eu só queria um cheeseburger com batatas fritas bem simples." Julian parou. Algo dentro dele se quebrou ou se reconectou. Silencioso, foi até a cozinha. Lá, pela primeira vez em anos, ele cozinhou de verdade. Nada de espuma, nada de purê de fumaça, só pão, carne, queijo. Ele entregou o lanche e Erin comeu como quem realmente estava saboreando algo digno. Fez elogios sinceros, o que deixou Julian quase emocionado. Em seguida, pediu para levar o restante para a viagem. Julian refletiu por alguns segundos e aceitou. Embalou o hambúrguer, pegou o dinheiro dela e a tratou como qualquer cliente comum. Erin se levantou com a sacola na mão e começou a sair, mas hesitou. Pensou se deveria deixar todos morrer. Foi quando Annie, com um olhar sereno e um gesto sutil, indicou que ela deveria ir, salvar a si mesma. Erin entendeu o recado e partiu. Enquanto isso, Julian se voltou para os demais convidados, fez um discurso amargo, agradecendo a presença de todos e culpando-os pela morte do seu amor pela arte e pela própria vida. Disse que, naquela noite, todos fariam parte de sua obra final, um jantar inesquecível. A última sobremesa foi servida, e então Julian incendiou o restaurante e a si mesmo, junto com os convidados. Erin, do barco, assistiu tudo de longe, o restaurante ardendo em chamas, e ela, finalmente livre, deu uma mordida em seu cheeseburger. Fim da degustação. O filme Menu é um banquete de ironia, onde a alta gastronomia vira palco de um massacre simbólico. Cada prato é uma crítica ao ego, à elitização da arte e o vazio dos que consomem tudo sem entender nada. No fim, só quem encara a simplicidade e é honesto sobre quem é, consegue sair vivo. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.